Sejam todos e todas muito bem-vindas. Esse é o Genipapo Estúdio, o seu podcast, que hoje, inclusive, recebe mais gente de mais podcasts. Olha só que legal. Mas antes de mais nada, antes de apresentar também aqui os nossos convidados, eu queria convidar você a nos seguir nas redes sociais, @Genipapo Estúdio. Estamos também no YouTube com o nosso canal, que você tem que se inscrever, seguir, ativar o sininho. E também estamos nas plataformas de áudio, na Anchor, na Spotify e na Apple Podcasts. Anuncio também nossa parceria, que os nossos convidados ganham uma pizza na Pau a Pique Pizzaria, para que você possa desfrutar de uma pizza nesse domingo, comendo aqui e assistindo um pouco do nosso programa. O cupom está aqui embaixo de desconto, então quem é ouvinte aqui do nosso podcast tem desconto na compra da sua pizza na Pau a Pique. Beleza? Então eu queria hoje, com muita honra, receber aqui os nossos convidados do podcast Pode Tatuar. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui no Genipapo. É um prazer enorme recebê-los aqui, recebê-la. E eu queria que vocês primeiro se apresentassem e dissessem, falassem um pouquinho de vocês, assim, pra gente começar a conversar. Posso começar? Ótimo. Meu nome é Mikael, eu sou daqui de Porto, né? Daqui de Porto Seguro mesmo, nascido, criado. Venho de uma família muito tradicional aqui de tatuagem, de tatuadores. Meu pai é tatuador, minha tia é tatuadora, eu sou tatuador. Então, é isso. Meu nome é Mikael, um prazer e conversaremos hoje. Maravilha. Boa noite, eu sou a Neilinha, no meu nome não é Neila, mas é nome artístico mesmo por conta do canal do YouTube, que eu criei tem muitos anos, mais de 7 anos. E aí eu coloquei Neila porque é a linha ao contrário, mas meu nome mesmo é Evelyn. Caramba, tá vendo? Isso é uma novidade absurda pra mim, que eu jamais imaginei. E eu nasci em Nova Viçosa, só que é porque teve bafafá com a minha família e minha mãe não contou que tava grávida, enfim. Só que aí quando meu pai descobriu, eu vim pra Porto com 4 meses. Então assim, tô daqui, não tem jeito, né? Cria daqui. De uma família daqui, né? Tipo assim, de muitos anos dessa descendência. Então também uma família muito tradicional, como a do Mikael. Acho que todo mundo aqui, né, Ian? Todo mundo é bem daqui mesmo. E é isso, tô aqui junto com a galera do Pode Tatuar. Foi uma surpresa, não esperava que eu estaria hoje aqui, junto com o podcast. E é muito legal. E você, a gente vai chegar nesse ponto, mas você entrou por acaso, porque você foi primeiro como convidada, né? É, por acaso. Então a gente vai falar sobre isso. Bom, eu sou o Ian, eu sou o diretor lá do Pode Tatuar. Entrei por acaso também, sou daqui de Porto, minha família é toda daqui de Porto e tamo aí. Maravilha. Gente, boas-vindas. Eu queria dizer para vocês que eu sou um fã do trabalho de vocês lá no Pode Tatuar. Eu não conhecia o trabalho de vocês dois, Neila eu já conhecia há um tempo, porque eu já tinha rido muito das coisas que ela colocava na internet. E aí foi muito legal ver essa junção e ver o trabalho que vocês vêm fazendo. E eu queria que vocês começassem dizendo assim para vocês, em que momento vocês enxergaram no podcast um meio de se expressar, de falar sobre os assuntos que interessam, assim, quando foi que vocês falaram, pô, acho que vou fazer esse negócio aqui, porque eu acho que se eu fizer vai ser legal? Posso responder aqui? Eu acho que é com você. O podcast nasce antes da pandemia, né? Pelo menos a ideia do podcast. Eu escutava muito podcast antes do Flow, antes do Podpah, desse boom de podcast que teve. Eu escutava muito. E eu sou de conversar bastante, principalmente nas sessões de tatuagem. Fazendo isso, eu falei, cara, pensei, se gravava um podcast, entendeu? E foi desse jeito que começou o podcast e a estética que a gente tem hoje foi construída, a estética assim, né, que eu digo, a forma que a gente apresenta, foi construída da forma mais natural possível, sabe? A gente sempre se deixou levar pelo momento, das risadas, tanto a Neila dá um tempero ali no podcast só dela, que é muito, muito bom, muito engraçado. Então, a gente sempre teve essa cabeça, nessa visão de ser um lugar pra gente se expressar tranquilamente, sem nenhum tipo de repressão, nem falar, faz assim não, faz assado não. Sempre deixou, tanto o convidado quanto a gente muito à vontade. Que eu acho que é legal esse lance do podcast, né, que ele dá uma liberdade maior, né? Então, no fim das contas, a gente até ganha um vínculo maior com quem tá ali apresentando, tal, que você fala, pô, parece que tá conversando como se estivesse na mesa de casa, assim, e isso acho que faz toda a diferença, né? Velhos amigos, parece que a gente é velhos amigos.
rola um podcast antes de entrar no ao vivo também. Isso. Tanto que a gente tava vendo de colocar um negócio preto e branco antes de dar boa noite, porque a gente já tá conversando com o convidado antes, você viu, né? É. Porque a gente já fica conversando sobre os assuntos que a gente vai falar. E essa é a parte legal também, porque aí dá uma pessoalidade a mais. Não sei se... Faz sentido. Sim. E como é que foi que você entrou na história, assim, como diretor? Você já mexe com essa parte Então, de tecnologia, de Ele é o áudio? Transformer É? da gente. Faz tudo. Eu sempre mexi com audiovisual, sou Uhum. fotógrafo, videomaker, sempre gostei muito. E aí um dia o Aaron entrou em contato comigo, que é o nosso colega lá do Pode Tatuar também, que não tá aqui porque tá em São Paulo, Exatamente. Pois Um é. abraço, Aaron, inclusive. tá com a gente. Aaron, você tá devendo uma visita. E eu tinha conversado com ele uma vez porque ele fez um trabalho de making off com um amigo meu que é videomaker. Aí eu falei com o Aaron pra gente fazer alguma coisa junto um dia. E aí eu vi que ele tava nesse projeto com o Mikael do podcast. E aí no dia que ele me mandou mensagem, pô, vamos conversar e tal, porque a gente tá precisando de alguém lá, eu fiquei surpreso, porque pra mim era um projeto muito legal. Podcast com tatuagem, o nome Pode Tatuar, que é único. É mesmo. E aí a gente sentou, conversou, debateu ali, fui lá, olhei mais ou menos como que era o rolê, e aí estamos lá até hoje. Quem faz as edições? O Aaron. O Aaron que faz O as Aaron. edições e tal. Ficou Claro que super dessa... legal. Porra, muito legal, Muito, cara. Muito muito. legal, muito legal. Ele tudo. faz os cortes e tal. E isso também. Quando É a teve pós-produção toda, né? Sim, É, sim. é. O Aaron faz tudo. É. Beijo, Aaron, obrigado. Teve o episódio do Alan que eu fiz os cortes, que eu mandei em troca desses brinquinhos aqui, que eu nem tava no podcast ainda. Só que aí com o Aaron indo embora, o Anal pensou que talvez eu fosse ser uma anfitriã legal, né? E aí também tem a questão de, tipo assim, eu faço teatro, e eu faço teatro no lugar do Aaron. Ele fazia o Puff. E ele saiu, e aí ele perguntou se eu tinha interesse, eu fui lendo o texto, não queria tanto no Fantasminha. começo. O Fantasminha. É. Aí agora eu faço o Pluff no lugar dele, e tô no podcast no lugar dele. Em outras palavras, tomou a vida dele. Entendi. É. Mandou ele embora pra São Paulo e Tô tomou. morando na casa dele, inclusive. Chama o pai dele de pai. Exatamente. Eu quero fazer uma ressalva, assim, que a partir do momento que o diretor entrou no nosso podcast, a gente teve um ganho de direção, de técnica muito grande nos Sim, nossos cortes. Conhecimento, né? Também. Poxa, é muito visível, assim. Eu agradeço demais. Eu Fico falo, muito todo feliz. mundo aqui agrega um pouco na alma do podcast, sabe? Do Pode Tatuar. O Aaron com sua estética de edit, de edição muito legal. O diretor com sua técnica impecável, sabe? Que eu não tenho nada pra falar da direção. Tanto que quando ele entrou, não teve preocupação nenhuma, sabe? Antes a gente ficava meio assim, porque tava todo mundo novo ainda, sabe? É. Ninguém é especialista em nada. A gente somos 4 amigos. Falou, vamos lá fazer um podcast, né? É. E foi desse jeito. E a gente, porra, graças a Deus, entrega um trabalho muito legal. A Neila, com toda a excentricidade dela, com todo o rolê que ela faz, que é excelente, excelente. O Aaron, que eu já disse, né? Acho que eu já disse sobre o Aaron, né? E eu que tô aqui nesse rolê, devo sem saber o que Eu sou fazer. tatuador. Eu sou sou tatuador, gente. tatuador. Ele é muito bom fazendo tatuagem. Aquele eu conheço negócio, né? tatuador. Eu pensei no projeto, tô aqui agora. E você é indispensável que é você quem tatua, né? É o cara da ideia. Mas se não tiver, ele Porque não tem senão mais nada. vai virar só pod, né? Cara, mas isso que ele falou da despreocupação é tipo, tô aqui apresentando com ele, o convidado, e ele deu erro, ele já pega, não sei o quê. Quando é uma coisa a mais, ele levanta, fala no ouvido da gente e tal. A gente tem que ter um ponto, vamos chegar no nível de ter um ponto. Fala aqui no meu ponto, né? É o diretor. Mas assim, ele é o diretor. Não Que tem, legal. não tem reclamação. O cara é Pô, foda. valeu. Que legal, parabéns pela equipe mesmo. Eu sei porque eu corto um dobrado para poder tentar fazer as coisas aqui e fica muita coisa pelo caminho. Uhum. Vocês até me perguntaram, a gente estava conversando, por que não faz ao vivo? Eu digo, impossível fazer ao vivo porque você demanda mais um monte de coisa. Então, eu aqui, pelo menos, eu tenho a condição de ir com calma, vou fazendo, gravo aqui, daqui a 3 ou 4 semanas é que sai. Mas você E- tem é que a gente objetivo é de fazer ao doido vivo algum mesmo. dia? Eu já pensei nessa possibilidade. O meu problema é a agenda mesmo, Ah, assim, sim. porque por conta da profissão a agenda fica sempre muito corrida. Então, o risco de eu, por exemplo, marcar com vocês e chegar faltando 2, 3 horas, pô, gente, olha só, não vai rolar e tal. Então acaba ficando mais fácil de eu me organizar, por exemplo, igual hoje. Hoje a gente está gravando num sábado. Então, o sábado é mais tranquilo, eu já deixo separado aqui. E, normalmente, hoje, inclusive, eu ia gravar pelo menos 2, porque o outro convidado é que não pôde vir.
Mas normalmente eu faço assim, eu gravo no mesmo dia logo uns 2 ou 3, e aí pego normalmente uma semana, dou um gás, já gravo logo uma temporada inteira. E aí, tanto é que os que estão saindo agora eu tô com o cabelo grande, mas é porque não dá, né, assim, eu vou fazendo dessa forma. Mas no meu caso, a visão que eu tinha do podcast, assim, que eu também passei a ouvir muito e tal, e me interessar, foi por sentir necessidade de discutir temas que eu considero importantes, assim, principalmente no campo da política pública, da cultura, né, do esporte e tudo mais. Porque eu acho que as mídias tradicionais, você não consegue tratar com calma sobre os assuntos, né, e é sempre tudo muito corrido, então se você for divulgar alguma coisa no jornal, hoje em dia ninguém está lendo jornal, né, então fica aquela coisa, fica difícil. E a rede social, ela dá uma dinâmica que ela é um pouco difícil de você aprofundar em qualquer tema, né? Sei lá, como é que eu vou falar sobre mobilidade urbana? Não, é Você bem tem 30 segundos, vai, tipo uma coisa assim. Exatamente, as coisas estão muito rápidas, muito rápidas. E tem gente ainda que acelera esses 30 segundos. Exato. Porque não tem a paciência, fica ansioso pra fazer as coisas. E o Pode Tatuar é um ambiente de discussões. Porque a gente discute política, a gente é engajado politicamente. E a gente não... Tipo assim, a gente vai convidar uma blogueira, aí depois a gente vai convidar um cara do meio fitness, depois a gente vai convidar um político. A gente quer saber também uma blogueira. A gente já sabe, ela tira foto, grava vídeo, faz um reel, não sei o que, ganha com publi. A gente quer saber a história por trás dessa pessoa. Como começou, sabe? da pessoa mesmo, sabe? Isso mesmo. E isso eu acho que é o mais importante, tipo, escutar histórias. Tanto que não precisa dessa necessidade, tem que ser uma pessoa famosona. Não, a gente quer saber todas as pessoas Por isso que a gente tá aqui também, né? Tem uma história interessante pra falar. A única famosa de verdade aqui na internet é a Otários. E aí, vocês, depois que a coisa começou, assim, do Pode Tatuar, que vocês estão vendo, né, a coisa acontecendo, várias pessoas começando a curtir pra caramba, inclusive vocês têm uns números super legais de shorts no YouTube também, né, de um alcance super legal. TikTok também? Tá a gente muito bom. pegou de olha vídeo só. 700 mil agora, né? TikTok a gente tá com mais de 1 milhão de visualizações. Olha só, TikTok eu nem tenho, pra você ver como Não a falta de uma equipe. Não tenha. Não tem, o que vai promete ocupar um espaço ali. Mas olha, a internet, ela abriu um espaço para várias pessoas serem voz, entendeu? Pessoas que não teriam normalmente. Claro que eu falo que nivelou, mas algumas vezes levaram para baixo. Mas existe ouro nesse meio, sabe? Pessoas que falam de política muito bem, pessoas que falam de economia muito bem, pessoas que entregam entretenimento, seja de comédia, humor, atuação, excelentes. Porque se não fosse pelo advento da internet, essas coisas seriam esquecidas, sabe? Hoje em dia a gente consegue encontrar aquele diamante que a gente falava ou cantava na favela por conta da internet. Entende? A internet abriu espaço, abriu um monte de coisa para várias pessoas que talvez não teria esse talento, sabe? Mas vocês não acham? Vocês até entrevistaram o Help também, eu tive com ele aqui também. E aí ele fez um comentário que sempre coloca a gente para pensar, né? Ele tem essa capacidade, né? E aí, inclusive, beijo to Help. E eu acho que ele faz um comentário que a gente está com uma chuva de informações, né? Até que ponto? Porque a gente tá assistindo isso acontecer agora pra caramba, né, velho? Tipo, chuva de informação a ponto de também muita informação falsa, de forma coordenada, né, para conduzir comportamentos e tal, e gerando consequências nefastas. Então, assim, como que dentro desse cenário vocês se enxergam produzindo informação também, né? E essa responsabilidade, em algum momento vocês já refletiram? Porque, querendo ou não, tudo bem, é uma coisa leve, mas em algum momento vocês refletiram sobre o impacto disso como jogar informação assim na casa das pessoas? Tendo a consciência que a gente tem sobre as coisas, mesmo tendo essa consciência, eu já dei uns deslizes. Tipo, eu já postei no meu pessoal um negócio que depois o Instagram notificou falando a gente vai apagar isso aqui porque essa informação tá infundada. O Instagram. Então, tipo assim, o Twitter faz isso também. Às vezes estão começando a pegar as coisas fake news e eu falei, caramba, eu com a consciência que eu tenho, sou super contra essa coisa de fake news, compartilhei um negócio porque eu não pesquisei. Olha, eu fazendo igual eles. Então, tipo assim, mesmo a gente tendo essa consciência, às vezes você acaba cometendo um deslize. Hoje eu tô muito mais atenta sobre essas coisas. E em relação ao pod, a gente... Eu até já falei com a Noel, se acontecer tal situação no podcast, falar, galera, eu não concordo com isso, não concordo com essa informação, não sei o quê, e a gente volta a conversar. No caso ali do
O podcast a gente tenta ver quem a gente está convidando, né? A gente faz uma pesquisa. Hoje em dia a internet, as redes sociais é uma cópia, às vezes mundana, é superficial da vida da pessoa, mas dá pra saber muita coisa ali, dá pra saber muita sim. coisa. É demais. Tanto que alguns convidados que a gente pensou, a gente olhava ali e falava, "Véi, acho que não é o momento, não é o momento. O momento que o Brasil tá passando, sabe? Porque às vezes como pessoa, ou como empresário, ele é uma pessoa muito bacana. Mas se a gente pensa em trazer ele agora, será que ele não vai acabar falando alguma coisa que vai deixar a gente meio desconcertado também? Porque a gente fica naquele impasse. Nós somos anfitriões, sabe? Da casa, e a gente tem que tratar bem o convidado. Entende? Para não ficar naquele negócio. Ainda bem que nunca aconteceu, porque a gente teve o prazer de trazer pessoas muito legais. Mesmo quando rola alguma desavença de ideias, a gente discute, a gente conversa, brinca. Porque não Sim. nunca foram pessoas extremistas. Sempre foi Exatamente. pessoas Nada- que a gente consegue conversar. E tudo que a gente vai compartilhar, a gente dá uma verificada e tal. Dá uma E, olhada. inclusive, a gente tá recebendo muitos comentários negativos com o vídeo do Help. Falando sobre a... boa noite a todos e todas. Entendeu? Chegar e, tipo assim, vai chegar uma pessoa aqui e falar boa noite a todos. E eu tô aqui, sou a única mulher. Eu não vou ligar. Só que se fosse um grupo de mulheres e eu, homem, aí eu vou falar, mas eu sou homem, eu tô... E aí ele pontuou isso, e a galera tá, tipo, massacrando. Eu nem leio, porque Eu li e passei uma raiva. Por isso que eu não li. Porque eu falei, cara, se você... sério. Se você for ler até- comentário de internet... Eu até respondi não uns, dá. aí eu falei, não, peraí, deixa eu apagar, porque eu acho que não vai. Não Porque precisa, a galera não tá precisa. usando como se fosse ele dando uma aula de como falar um português E não é correto, isso. não é sabe? isso, é Mas só- não é, esse não é o ponto. Ele aí. tá Não questionando uma regra que foi colocada pra gente. E a reação dela nas pessoas. Na sociedade, entendeu? E foco nos homens. Porque a história foi mais ou menos o seguinte. Ele falou, cheguei uma vez na sala de aula, tem mais mulheres. Eu falei, boa noite a todas. Só que ele viveu a vida inteira falando boa noite a todos. E as mulheres nunca se manifestaram. Uma vez, na maioria mulher, ele falou boa noite a todas. E os homens ficaram, incomodaram. nossa, como Eu assistia assim? dele, Tanto que Como- os comentários que a gente tá tendo nesses vídeos são de maioria masculinos. Exatamente. De homens, vindo de homens. Aí pega de um viés, não, é que vem do latim, que todos Os professores de internet. Mas, né? a galera que mas não na é isso a internet. questão. A questão. Mas olha só que massa. A questão do vídeo é o Help falando que as pessoas se incomodam. E as pessoas comentam se incomodando. exato. Provando o ponto dele. Exatamente. Foi quase Na ali, verdade, ele... um ensaio social que ele, sabe, falou ali, fez na sala de aula. E a internet comprovou. Muito Exatamente. obrigado, internet. É Às isso. vezes Comprovou vocês que realmente se incomodam. E incomodou uma galera, viu? Uma Porque galera, tem muito uma comentário. galera. Muita gente tem. Acho que tem mais de 1000 já, né? Cara, eu sei que no TikTok tá com mais de 60 mil visualizações, mais de 500 comentários, sabe? Caramba, velho. Ninguém vai ler. Aí um outro que aparece, ele dá uma lida e raros comentários foram entendendo qual era o rolê, sabe? Dele explicando que era só um ensaio social ali, sabe? Foi só um negocinho que ele fez. E, porra, é até triste, E porque tem é uma demais. bolha que a gente vive, né? Eu digo que é uma bolha positiva entre a gente, que a gente entende essas coisas, Tem essa sabe? sensibilidade de entender, Exatamente. né? E pessoas questionando, mas então ele é professor? Questionando assim, não conhece, não sabe. Sim, ele é um professor muito pica, inclusive. Exatamente, o melhor que você nunca teve. Se eu tivesse, eu tava pensando em Você fazendo isso, tava tá nessa, ligado? essa baboseira na internet. né? Ai, É um desafio, né? Porque a partir do momento, enquanto vocês estão fazendo um programa que atinge Porto Seguro e vocês estão recebendo pessoas de Porto Seguro, para pessoas de Porto Seguro, as pessoas, acho que inclusive sabendo da história das pessoas que Sim. estão ali, né? Mas a partir do momento que vocês alcançam, ultrapassam e furam essa bolha e começam a chegar para qualquer lugar, né? A coisa fica meio... meio complicada, né? E mais uma vez, eu acho, e vocês têm uma responsabilidade dobrada, que é o fato de fazer o ao vivo. Que eu acho que eu passei por uma situação aqui, numa das gravações, em que a pessoa usou uma expressão um pouco errada, equivocada. Numa situação do ao vivo, eu teria que repreendê-la ali naquele momento, né? Eu acho que é o adequado, né? De falar, olha, esse é o tipo de expressão. É igual você não rolou pode agora usar com aqui. o cara do Bora Bill, né? Que Sim, que ele fez uma piada super fez uma piada racista. racista no ao vivo. Ah, do Bora Aí- Bill eu vi. E aí o cara falou, a gente vai ter que cortar. Eu não vejo, tipo assim, a culpa que não é horror, dele. que horror. Mas, pô, sabe, tipo assim, Não se faz e não pode se admitir quando você está, na verdade, quando você se predispõe a apresentar um programa e ser anfitrião de programa sei lá, levar informação, você tem que ter essa responsabilidade. Né? Sim. Falar, olha,
acho que É naquele isso. momento eu falei, olha, acredito que não seja uma piada muito boa essa aí. Sabe, sempre tendo porque você não pode ser muito duro. Principalmente no caso do Bora Bill lá, Do Bill. do Bill, ele vem de uma comunidade humilde, não é uma pessoa que teve acesso à informação, sabe? Pra ele aquilo ali é a coisa mais engraçada do mundo e aquilo é uma normal. piada que contaram pra ele. Não é. Certo? Não é, Não é. exatamente. Ali era o momento de um anfitrião ensinar, né? Exatamente. É. E Somos talvez os todas pessoas. anfitriões nem tenham essa mentalidade também. Só Sim, falaram, sim. vamos ter que cortar. Porque eles têm a consciência de que o que ele falou foi errado. É, Mas em é. vez de repreender e falar, olha, não foi muito legal isso aí que você falou, É. não falaram nada. Não, aquilo não chegou nem perto da situação do Bill, porque aquela ali foi vergonhosa realmente. Foi bem triste. Mas assim, como não é ao vivo, você fala assim, pô, eu vou tirar aqui, depois, aí você conversa depois no offline, né? Você fala, pô, e Eu tal, e acredito que não seja. e agora pra vocês têm essa dupla responsabilidade, Sim. assim, né? De que Tem que ficar atento. ficar atento que numa dessa alguém fala alguma coisa que vai ter que ter aquela... A gente vai ter que se Um certo retratar e constrangimento, deixar claro que a gente não né? concorda com aquilo. E a minha maior preocupação nesse rolê, às vezes a gente tá tão colorado na conversa que deixar passar, sabe? Deixar sim. passar porque não percebeu eu mesmo. Muita coisa às vezes passa que depois eu tô viajando, que acontece muito isso durante o programa. E deixar passar, meu medo é esse. Não, porque às vezes o silêncio é concordância também. Sem dúvida. Entende? E exatamente. deixar isso, eu ficaria muito magoado. Claro, eu iria me retratar. Mas a gente tenta ter essa sensibilidade, esse fio para que isso não aconteça, para não deixar acontecer e levar na melhor forma possível para não ficar uma situação muito chata para o convidado Sim, também. a gente quer massacrar ninguém, sabe? Não, E aí, imagina a não pessoa vai lá lixamento convidada pra social. poder bater um papo e sai dali linchada. Não, nunca. Cancelada. E esse cuidado, ele vem de todos os lados, né? Eles apresentando ali ao vivo, é o Aaron na hora de fazer um corte, que ele não pode colocar qualquer coisa. Eu, na hora do ao vivo, tenho que controlar as câmeras, então eu não posso deixar... Por exemplo, já aconteceu de eu estar ali no ao vivo, Lembrei. a convidada levantou para poder falar alguma coisa com a Neila, e aí pegou só o corpo dela na câmera. Na hora eu mudei a cena, ainda conversei com eles e fiz, eu não percebi que, tipo, só tava o corpo dela ali, mas na hora que eu vi, eu tirei logo a cena, porque não é isso que a gente quer, né? Não é essa imagem que a gente quer passar. Teve mais 2 situações. Uma foi o convidado, outra foi comigo, que o convidado, não sei o que aconteceu, às vezes, pode ser do jeito dele também, que transparecia um rosto de deboche, sabe? De todo o rolê que a gente tava tendo. Vocês lembram disso? O Young percebeu mais, porque ele cortava na hora. E a gente não... tava ali Tipo, na inflamado. troca de ideia, o cara com a pessoa com a isso, cara, exatamente. assim. Tanto tipo, que aconteceu dele falar, sabe por que tal coisa acontece? Por conta disso. E eu falei completamente o contrário, porque seria o certo, sabe? Seria o normal. Aí depois o pessoal, não, ele falou que era isso, pra ser o contrário do que você falou. E aí a gente falou, "Vixe." cara, mas isso não faz sentido nenhum. Tanto que não faz sentido que a gente achou que era o contrário e falou, não, realmente. Porque Realmente. tem que ter. Tem que ser assim, a gente meio que corrigiu ele sem querer. Aí ele até concordou. E a outra, que eu tava tatuando uma convidada, e na hora lá, você viu, né? É aconchegante o local, para não dizer pequeno. Aí eu tava... intimista. Intimista. Essa Minimalista, mesa aqui né? mesmo, acho que não cabe essa Não, mesa. Tá muito... colocou essa mesa aqui, tem que É ser do tamanho 3. da mesa, gente. Vai falar. o estúdio. Exatamente, aconchegante. Eu fui um convidado e falei, nossa, aconchegante aqui, né? Falei, muito obrigado, chamou de pequeno pra falar mais. Aí eu tava meio que assim, sabe? Dessa posição assim. Aí o Ian chegou, eles me chamam de Anal, vou explicar depois. Anal, essa posição não tá muito legal. Sabe? Porque na câmera não tava muito legal. Ele tava tatuando E a menina a tava na minha nuca da frente. convidada, então ela tava de frente, de costas pra ele, e ele tava, tipo, parado assim, porque ele tava falando alguma coisa. Tava bem. Aí eu peguei o microfone e sugestivo. falei, no ao vivo mesmo, porque... Mas de uma forma né? descontraída. Claro, E na hora eu não percebi, não foi nada, longe, na Porque maldade. Nem nada. são detalhes que fazem diferença. Exatamente. Por isso que eu falo, foi entregue completamente a direção no... Não, isso é importantíssimo, Porque é muito difícil, por exemplo, eu passo por isso às vezes. Então, você não precisa se preocupar com direção. E muitas vezes, se eu estiver sozinho, eu preciso me preocupar com direção, assim, né? Então, que não é o caso, porque minha namorada me ajuda muito, e Tadeu agora que tá aqui também me ajudando, também me ajuda muito. Mas assim, às vezes você tá aqui, aí, sei lá, tá acabando a água, aí eu tenho que falar assim, pô, se a pessoa tá respondendo uma coisa, eu tô pensando assim, pô, mas tá acabando a água, eu preciso pensar como é que eu vou buscar água. Acontece. E aí, no fim das contas, você não tá prestando atenção no importante que é conversar, né, sobre o assunto. Eu tenho um ar-condicionado lá que ele cai
Que ele quer um recipiente pra falar no balde, sabe? A água que o daqui também. Aí, às vezes, a conversa tá muito grande, eu fico olhando assim pra trás, né, pra ver se não tá vazando água de onde tem o... Eu não sabia disso não. Sabia disso não? Não, meu agora maior- estou sabendo. Meu maior medo é vazar água do... É agora que a gente fala do dia que pegou fogo no ventilador. Meu Ou Deus. deixa pra depois. Cara, acontece de tudo. E se a gente não rir da situação... a gente- Fica chato só. Fica Fica chato. só chato. Exatamente. Mas, ó, naquele dia que pegou fogo, eu fiquei extremamente chateado, pra não dizer com raiva, pra não falar outra palavra, porque foi coisa da estrutura que eu pago aluguel. Eu falei, como que isso tá acontecendo? Pago Ao aluguel vivo. caro. Tá acontecendo ao vivo, gente. Eu fiquei Tipo, muito... no meio da gravação, no meio começou a pegar do fogo. ao vivo mesmo. Tá lá no YouTube, Tá quem lá no quiser YouTube. Tem corte disso, tem short. Vai lá. Pelo menos a gente conseguiu fazer conteúdo em cima disso. Exatamente, Porque, pô, exatamente. Lá as pessoas vão começar a dizer que isso tudo foi proposital, né? Foi mas tem que começar a fazer as coisas propositais, né? Poxa. Que massa. Ó. E aí você falou sobre um apelido super escatológico. Eu queria agradecer ao meu pai que olhou pra uma criança e falou, nossa, o nome dele deveria ser Anauel. Olhou Aí pro você bebezinho. Tirou 2 palavras, vira Anau. Aí virou Vira, seu apelido virou meu carinhoso. apelido. Carinhosíssimo. Que foi dado só depois da puberdade, que a criança descobre certos sites que não devem ser acessados. Aí olhou o site, olhou Anauel, tirou 2 letras, virou Anal. Olha droga. Só. Aí por isso que é só Micael mesmo, gente. Só que é anal com U, tá? É anal com U. Pelo amor de Deus. Mas o seu nome então é Micael Anauel? Anauel Micael. Anauel É Micael. Anauel Micael Ramos Campos Castro. Ué, um trava-língua, legal, né? Eu chamo de Nau mesmo. O Anal. Mas tudo bem, gente, pode me chamar assim, eu já superei. Imagina, se eu me estressasse com todo mundo que me chamasse desse jeito. Não dá. Eu O ia, idoso já. eu ia distribuir murro por aí. E Neila eu fiquei surpreso, eu não sabia que não era Neila o seu nome, tá vendo só? Vim descobrir Eu depois. até já fico impressionada com isso, porque no meu trabalho as pessoas me chamam de Neila, eu me apresento como Neila. Tipo, o único lugar que eu falo Evelyn é depois do teatro. Quando eu apresento, eu dou um passinho pra frente e falo Fantasminha Pluff, Evelyn Cristo, e abaixo. E eu falava antes Neilinha, e não tinha peso. Não tinha peso pro teatro, sabe? Não tinha Sim. peso pra atuação. E hoje em dia é Evelyn Cristo. E eu falo, e tem um peso totalmente diferente pro público, pra galera que. Sabe? Porque todo mundo. Juliane Modesto, Alice Brenner, Neilinha. Eu falei, não vai dar não. E aí é o único lugar que eu me apresento como Evelyn Cristo. Olha só. É louco isso, né? Eu tava assistindo um outro podcast com o Wagner Moura. E ele tava dizendo que o nome dele é Wagner Maniçoba Moura. E que ele até se arrepende um pouco de não usar o Maniçoba como nome artístico, porque na época ele falou, pô, não vou usar o Maniçoba, né? Vou usar o Moura. E é louco como esse processo também de descoberta de qual nome você vai utilizar como artista, ele também influencia, né? Sim. Isso é muito louco, né? Porque eu conheço várias pessoas, eu trabalhei um pouco durante um tempo com esse meio artístico e boa parte das pessoas adotam um nome em algum momento, assim, porque diz, pô, esse aqui eu acho que soou melhor, ou a numerologia foi melhor, ou qualquer coisa assim. No meu Instagram tem lá, diretor. É meu Diretor? nome no Instagram, Diretor. Pô, isso é legal também, né? Porque e legal saber que, assim, vocês compuseram de uma forma muito bacana, né? Essa união de profissionais mesmo que conseguiram conduzir isso dessa forma. A né? Neila uma vez falou, nossa, você tem uma equipe maravilhosa. Eu falei, não, eu faço parte de uma equipe maravilhosa, sabe? É maravilhoso ver todos trabalhando. Às vezes um se ausenta, outro se ausenta e todo mundo consegue continuar que nem uma máquina, sabe? Que nem uma máquina. Às vezes a gente tem umas picuinhas assim, entre grandes aspas, que não é uma briga, é mais um conflito de ideias que gera uma nova ideia. Uhum. Entende? É isso. Ali a gente prega que a gente não precisa brigar. Tá todo mundo trabalhando por um bem maior. Pro mesmo entendeu? objetivo. Exatamente. O Pode Tatuar, pra mim, é o primeiro passo de vários projetos, isso né? que eu quero ampliar, né? Que eu quero fazer. Pra Neila, eu quero que o Pode Tatuar abra portas pra atuação que ela queira fazer, entende? Pro diretor, vários trabalhos de não sei o quê. Não, mas eu não sei o que eu falo, porque os objetivos são deles. Eu quero que também pelo podcast ele consiga isso. Seja uma O Aaron é a porta. mesma coisa, entende? Eu quero que esse projeto dê bom pra todo mundo, porque o pessoal que eu trabalho junto merece, sabe? Uhum. Merece.
Que legal, velho. E ele não fala isso só ao vivo, não, tá? Ele fala isso o tempo todo mesmo, então acredita. Ai, não aguento mais, é gente. real. Não, porque eu aprendi com o podcast que sozinho você não vai a lugar nenhum. Mas é isso, porque quanto ao meu trabalho, era muito, entre aspas, sozinho, sabe, nos projetos. E com o podcast não tinha como eu fazer tudo. Você teve que aprender a lidar com trabalhar em equipe, exatamente. Né? Eu tive o prazer de convidar o Aaron aceitou e vestiu a camisa brilhantemente, entende? Brilhantemente. Até hoje. Até hoje, não, todos nós. E ele tá morando em São Paulo? Morando em São Paulo. Inclusive, eu tenho que ir pra São Paulo pra gravar uns episódios lá com ele, porque tem pessoas maravilhosas. Que legal. E, poxa, os próximos passos do podcast, do Pode Tatuar, são brilhantes. Eu digo com o olho brilhando, sabe? Que os próximos passos são coisas que vai transcender o próprio Porto Seguro, entende? Legal. Quando tudo der mais certo. Sabe? Sim. E é isso. Não, mas tenho certeza que vai dar e dá pra perceber. Como que vocês se organizam? São quantas gravações por semana? São 2 gravações por semana. Antes a gente já chegou a fazer 3 gravações por semana, mas como você viu lá, é um estúdio de tatuagem, que eu fecho o estúdio de tatuagem e transformo no estúdio de podcast. Ou seja, eu perco um dia de trabalho. Entende? Eu tenho que me organizar ali. E dinheiro. Dinheiro. O Ian já viu acontecer a gente tá lá organizando o podcast, chegar um grupo de pessoas, eu falei, gente, não vou conseguir. Chega no ao vivo, chega gente batendo no vidro querendo tatuar. Então, além do investimento todo que já passou, às vezes eu, entre grandes aspas, porque aquilo ali não tô perdendo nada. Eu sei que lá na frente vai vir coisas muito maiores. Então, hoje em dia a gente trabalha com 2 programas, um na terça e outro no domingo, inclusive amanhã tem. Não sei quando você está assistindo, né? Na verdade, o meu também, como também vai sair no domingo, então agora, provavelmente, lá no canal também vai estar ao vivo. Se você pular para lá, não tem problema, porque esse aqui, ele é gravado. Exatamente. Vai estar aqui. O de lá também fica disponível, então você escolhe qual dos dois você quer assistir. Não importa a ordem, importa é assistir. Exatamente. Importa o resultado. Exato. Então, hoje em dia a gente trabalha com 2 dias e antes eu tenho o a produção e a pós-produção. A pré-produção é preparar tudo, é preparar a gente entrar em contato com um convidado, explicar como é que funciona, ver a tatuagem e se dá para fazer a tatuagem. Porque produzir aquele videozinho. Isso, exatamente. Aí vem o Aaron, produz o Quem é Você. Aí a gente vai lá e produz o episódio. Produzir o episódio tem o marketing antes, durante o episódio e depois do episódio. Aí é lançado no YouTube. Depois esse material vai pro Aaron e ele faz os cortes todos. E nesses cortes ele escolhe algumas partes para fazer os edits. É um rolê. A verdade é que o trabalho é todos os dias, 24 horas por dia, a gente está trabalhando. Eu não tenho mais final de semana, porque no fim das contas o que aconteceu comigo foi isso, assim, eu falei, não, eu vou fazer e eu me lasquei, porque eu pelo menos no final de semana eu ainda conseguia ter mais tranquilidade. Hoje, meu final de semana é editando, porque no final das contas eu edito, eu faço o corte e tal, e aí dá um trabalho. A gente tem que ainda dar atenção pras redes sociais, entendeu? Fazer um story, responder negócios. E eu tenho o meu Instagram, o meu trabalho, a gente tem que se desdobrar. E às vezes a pessoa não tem muita consciência de como dá trabalho fazer 1 hora de podcast. E como é um trabalho de fato, a gente tá, assim, é porque agora o que tá envolvendo é gasto de investimento de dinheiro, né? Principalmente da parte dele, totalmente, assim, de registro de marca, ele que investe nos microfones, nos equipamentos, sabe? Eu tô vendo uma forma de ajudar mais nessa parte financeira também. E entender que a gente não tá ali brincando, sabe? A gente tá, beleza, com um convidado dando risada, mas não é uma brincadeira. A gente tem um objetivo grande com isso, empresa, né? A gente quer se tornar uma empresa, eu falo com ele, nós vamos ser sócios, a gente quer lançar produto, a gente tem uma visão pra isso se tornar uma coisa grande, sabe? Tipo assim, a gente tá cansado de se sentir pequeno. A gente a gente tem o objetivo de caminhar e monetizar as nossas coisas, sabe? Tipo, eu fico impressionada. Toda vez que eu abro o Instagram do podcast, eu vejo lá 70 mil contas alcançados. Eu fico, que é isso? Porque ele começou o negócio do zero. Não foi, sou um youtuber grande que vou abrir um podcast. Não, sou um tatuador aqui, de Porto Seguro. Vou chamar um amigo meu que criou um Instagram do zero, tudo do zero. E o tamanho que tá hoje, sabe? E em pouco tempo, né? Pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Tem nem 6 meses, né? Tipo, pros números que a gente tem hoje,
Eu Surreal. agradeço. Isso é mérito de todos nós, sabe? De todo Legal. mundo que tá aqui. Porque com o podcast ele é Mas é legal que dá pra perceber muito claramente que se torna um propósito mesmo, assim, né? Então, É a missão de todos nós. isso deve dar mó gás, assim, né? Até para lance de, tipo, pô, acordar todo dia de manhã e falar, pô, vamos lá, que temos que fazer a coisa andar, né? Tipo assim, eu trabalho numa empresa e eu tô tendo muito contato em como conversar com empresas, marketing, não sei o quê, e eu tô muito empolgada para conversar com as empresas. Eu tô fazendo o Media Kit Era o nosso do podcast. Você é meu marketing. Já é meu É, marketing. eu quero pegar um número para colocar no WhatsApp Business para ter um número do Pode Tatuar para conversar Uhum. com as empresas, para não ser mais o que ele usa, porque eu acho que já nem cabe mais isso. Tipo, tem que ser tudo certinho. A gente vai ter uma reunião com uma empresa e eu tô aprendendo a conversar de fato, como é que é esse lance desse jogo de interesse, dessa troca, tipo assim, você vai me dar um produto, vai me pagar tanto e a gente vai te devolver tal engajamento, mostrar as métricas. Sim. E quando eu comecei no podcast, eu não sabia que eu ia me apaixonar pra fazer isso. Sabe, tipo assim, pra conversar com as empresas, pra fazer Media Kit, ver os números da gente crescendo. Eu falei, tá, vou apresentar um podcast aqui, beleza. Não, tipo, é um trabalho. Tô vendo marketing, porque eu vejo marketing da empresa que eu trabalho, tô aprendendo muita coisa com o meu chefe, beijo, Thomas. E aí eu tô aplicando tudo que esse homem me ensina no Pode Tatuar. Que legal. Sabe? E o homem é bom, viu? O homem é bom. é bom. Eu sou, outra coisa, graças ao podcast, eu tô tendo contato com pessoas brilhantes. Talvez eu não teria contato com você, com várias pessoas mesmo que eu falei, poxa. Mas aí o Talvez- brilhante não serve, eu dar outros exemplos. Não, tem de grandes empresários, por exemplo, que já Sim. entrou em contato com a gente, de convidados, que eu não teria contato com esses convidados, de saber histórias maravilhosas. Talvez hoje, eu conversei com o Neila ontem, isso não foi? Sim, a gente chegou em casa ontem da manhã, ficou até 4 conversando sobre Hoje em dia nosso mundo gira em torno do podcast e no É, o meu tempo conta todo. do tatuagem também. Que é o seguinte, eu não teria contato com essas pessoas, talvez não recebo rios de dinheiro hoje com o podcast, mas ele me paga com experiência, que de é conexões criadas. conexões criadas conexões criadas, tem outro nome que eu esqueci agora. E eu agradeço muito. Talvez eu não tenha o dinheiro que, entre aspas, mereça o projeto, mas que eu ganhei de experiência Claro. não tem. Eu acho que esse é um aspecto importantíssimo a ser considerado, né? Que eu acho que é justamente vocês aprendem a se comunicar muito melhor, né? Ampliam muito essa rede de contatos e, querendo ou não, é um portfólio, né? Mesmo que para trabalhos futuros, você fala, olha, eu já tive essa experiência. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, a sensação que eu tive, eu acho que a gente começou mais ou menos na mesma época, que foi ali para nós aqui, acho que início desse ano, mais ou menos, no finalzinho do ano passado, não foi uma coisa dessa que vocês comesaram? Não. Foi depois. Foi né? depois. Foi. Foi depois do verão, porque o projeto foi custeado com o verão. Então, mas o Genipapo também. A gente Verão. começou, provavelmente o primeiro episódio deve ter saído ali em março, abril, uma coisa assim. Eu lembro Por aí, porque eu lembro que eu acompanhei, Foi, assim, isso. foi meio que apareceu mais ou menos na mesma Foi antes época. do meu aniversário, eu acho, que a gente lançou o primeiro episódio. Foi com a É porque assim, Foi. o Pode Tatuar a gente ficou um tempo parado, né? Em stand-by durante quase 2 meses, não foi? Não, um Ali mês. no Foi meio do ano foi um mês, né? Foi um mês. A gente ficou um mês sem fazer episódios por conta de alguns problemas e tal, que a gente resolveu e hoje tá mil maravilhas. Então. Mas a gente se perde um pouquinho no tempo por causa disso. Uhum. Mas foi mais ou menos isso aí. Foi mais ou menos isso aí. Não, mas aí o que eu ia perguntar para vocês, assim, a sensação que eu tive já quando eu comecei é de uma certa saturação dos podcasts no geral, porque Sim. hoje em dia tem podcast de tudo e todo mundo faz e ouve podcast. Sim. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com uma sensação, pelo menos assim, no meu caso, em que eu estava muito tranquilo, porque primeiro o trabalho que eu queria fazer com o podcast não era virar um flow, um podpah, sei lá, que não era o objetivo mesmo, era debater num âmbito que eu sei que é local aqui, né, políticas públicas aqui em âmbito local e tal. Como que foi para vocês essa interpretação, assim, de tipo, beleza, tá super saturado, podcast pra caramba, mas o Pode Tatuar foi o primeiro, né, então assim, aonde vocês acham que é o nicho de vocês, onde vocês se encaixam, aonde vocês acham que tem espaço para esse crescimento no mercado que aparenta estar um pouco saturado, assim?
o lance é o nosso diferencial. Exatamente. Quem não quer ver seu ídolo fazendo uma tatuagem no momento de... Peraí, calma aí. Descontração. Entende? O nosso diferencial, a nossa ponta de lança é a tatuagem. Uhum. Entende? É o único podcast com tatuagem. Uhum. Tem Nós tatuagem- queremos nos tornar referência. Isso, exatamente. Tem podcasts sobre tatuagem, sobre tatuadores, sobre modificação corporal. Eu olhei aqui e falei, porra do caralho, mas não é isso que eu quero, porque senão eu vou ser só mais um no meio desse povo todo, que já é um mercado, como você disse, todo mundo tem podcast, todo mundo. E eu quero uma coisa diferente. E com minha profissão, eu falei, poxa, nada mais, todo mundo quer fazer uma tatuagenzinha, ganhar uma tatu, conversar. E durante a tatuagem você fica mais, sabe, relaxado, meio, vou fazer uma tatuagem, acaba se perdendo ali, e acaba conversando com mais tranquilidade. Eu acho que, inclusive, você fala, conversando aí, ó, erros técnicos da televisão É a deve ter sido... coisa mais bateria, normal. É a coisa mais normal. Acontece Bom, direto segue lá. aqui, daqui a pouco a gente vai corrigir aqui, ó. Tranquilo. E é isso. O nosso diferencial pra gente se destacar no meio de tantos é a tatuagem. E também o nosso humor, sabe? Que a gente sempre tenta tirar uma risada, assim, uma coisa descontraída. Conversar, a única coisa mais sóbria foi com você. Que eu até eu falei assim, eu esperava poxa, uma coisa mais cara, tranquila. O meu, entre aspas, arrependimento naquele momento foi ter sido mais sóbrio. Mas eu acho que é porque as pessoas têm um pouco isso, né? De falar assim, não, pô, político. Aí você não parece nem ser do mesmo mundo, né? Então fala assim, pô, o cara é político. Cara, mas eu vou falar que eu tava até mais tranquila. Os meninos chegaram todo arrumadinho, eu cheguei com a blusa do Homem-Aranha, sei lá. Mas eu acho que na primeira 1 hora daquele episódio, a Neila tá literalmente assim. 1 hora de episódio assim. Aí depois ela foi soltando, depois ela tava mais soltando. Ela se obsessou. Eu tava escutando, eu falei, pô, velho. Sou a única mulher aqui, não sei como é que vai rolar isso. Aí depois eu comecei a discutir as coisas com bolinha. E essa ponte aí? Eu sou contra. Eu já vou deixar isso claro mais uma vez. Mas ali foi o único podcast que teve, o único episódio que teve roteiro, entende? E eu me arrependo porque eu, inclusive, queria receber mais política, você novamente, pra gente ter uma conversa descontraída mesmo, sabe? Falar sobre política de uma linguagem que todo mundo gosta de escutar. Isso é muito importante. E, aliás, isso tem sido uma máxima, assim, que eu tenho tentado conversar isso sempre, que é dizer, olha, a gente precisa desmistificar um pouco, porque a política ela já é chata, velho, naturalmente. Foi falar de política, a maioria das pessoas fala, pô, política não, pelo amor de Deus. Então, se a gente ainda fica naquela pompa toda, né, e naquela burocracia, a gente não vai conseguir nunca mostrar para as pessoas que política, na verdade, significa o dia a dia dela, né? Sim, tudo que está influenciando no dia dela vai ter diretamente e as pessoas ficam com essa sensação. E aí eu tenho um desafio dobrado que é, aí a gente pega até o momento que a gente está vivendo atual. Todo mundo extremamente preocupado com a política em âmbito nacional e não percebem que a política em âmbito local ela é a que impacta mais diretamente na vida dela, assim. Então, poucas pessoas se preocupam com a política que está acontecendo no município. No município não importa, sei lá, tanto faz. Aí fica, às vezes, você vê a pessoa gastando uma energia enorme para uma discussão que não deixa de ser importante lá em âmbito federal, em âmbito estadual, mas a importância da política municipal também, porque é ela quem garante o salário do professor na ponta dentro da escola, a merenda do aluno, é o enfermeiro e o médico no posto de saúde, sabe? Então, acho que é importante também dar uma desmistificada e trazer as pessoas para essa importância dessa política local, assim mesmo. E ela é mais fácil de você conseguir também modificar com seus atos, assim. Isso é uma outra coisa que é muito importante. As pessoas que... Se você junta um grupo de 15 pessoas e começa a reivindicar alguma coisa, a chance de você conseguir é muito grande. Agora, se você junta 15 pessoas e vai pra Brasília pra tentar alguma coisa, você vai gastar dinheiro. Coitado. Hoje em dia, né, do jeito que tá, no máximo dá uma borrachada. E o gás lacrimogêneo. É isso aí. Então, acho que isso tem sido um desafio. E por isso essa ideia de que a política precisa perder um pouco isso, perder um pouco essa distância. Essa ideia que você trouxe, que, poxa, basta 15 pessoas pra acontecer alguma coisa dentro da prefeitura, poxa, eu não sabia. Acho que aqui também, né, é muito legal isso. Poxa, é um desafio que você traz aí nas suas redes sociais, trazer o pessoal para próximo da política, os podcasts podem ajudar nisso. Sim. Trazendo uma forma mais tranquila de se discutir política, mais acessível, né? Sem todo aquele vocabulário rebuscado, sem todo,
Porque às vezes você escuta- Aprende aí, Ciro Gomes. Os podcasts no geral, que a gente vê por aí já estão fazendo isso muito bem, né? Uhum. Eu, por exemplo, eu prefiro 1000 vezes assistir um podcast com tal político do que assistir um debate na TV, sabe? Pra mim é exatamente. muito melhor, muito mais descontraído. E com o nosso diferencial ainda, que é a tatuagem, imagina aí, tipo, o presidente da república sentado ali e tatuando. o Dependendo braço do dele, sabe? presidente. Dependendo do presidente, porque tem uns que não merecem tatuagem de graça, não. E o debate também, eu sinto que é mais umas farpas do que discussão mesmo, sim, política. É só, cara, sim. ai, você, Lula, você fez o quê? Aí o Lula, não, porque você, porra. Discute Acaba direito. você não discute o que você vai fazer pra mudar o país. Só fica farpando. E, tipo, essa coisa de mostrar o que vai fazer pra mudar o país, também a gente tá vivendo uma eleição muito extraordinária, né, que nem importa tanto, assim, o que a pessoa tá propondo ali naquele momento. Hoje a gente tá vivendo uma eleição diferente do normal, que a Amor gente... e ódio. A gente, Apaixonada, né? a gente não pode deixar ele ficar lá, sabe? E depois a gente resolve. É meio que isso. A gente tá numa situação bem esquisita. E, olha, eu te encontrei depois do primeiro turno. Não sei se você lembra. Ali no hospital. Sim, Da sim. apuração Tava do tendo primeiro apuração naquele Isso, momento. Tava com a minha exatamente. mãe Isso. no E hospital. você me disse uma coisa que eu falei, porra, verdade. Mesmo que o outro, o lado, vamos lá, botar o lado do bem, que o Lula ganhe, vou botar o lado do bem, mas isso é muito místico. Mesmo que o Lula ganhe, a gente vai viver ainda momentos muito complicados. Por conta de todo o bolsonarismo que já se instaurou no nosso país e na nossa política, sabe? Hoje em dia é bonito falar mal dos outros, é bonito mentir, é bonito agredir. E até a nossa sociedade se desintoxicar, porque a gente colocou pra fora, né? A gente colocou pra fora. Agora a gente tem que se desintoxicar disso tudo para que venha novos ares, que a gente possa olhar para o futuro com esperança. Sim. Que agora vai vir. E não é porque a gente quer que tal pessoa vença, que a gente tá votando nessa tal pessoa, que a gente não vai cobrar, que a gente não vai reivindicar. Porque ninguém é fã. Não, e nem tem que ser. Político nenhum pode ser idolatrado, porque é mó roubado. E aí eu digo isso podendo falar de dentro. Assim. Você não tem que idolatrar político mesmo. Ele tá ali como funcionário público, tem que prestar conta dos seus atos e tal. Mas é muito importante que a gente também não vá para o oposto, que é odiar, né? E no fim das contas, o que a gente está assistindo é isso. Assim. Acho que é um ódio gratuito e essa interpretação de que o outro lado, se você está lá do outro lado, você é terrível e tal. Eu acho que o Brasil perde essa conexão com ele mesmo. A gente está com a sociedade completamente dividida. Eu acho que o resultado dessa eleição vai ser assim, na ponta da unha. Exatamente. E aí vai ser um negócio esquisito. Isso, a gente, eu e a Neila, é que a gente saiu ontem, né? O Ian, ele é mais caseiro, coitado, a gente, não é porque não é uma bolha aqui, não é uma dupla, mas a gente estava conversando sobre, não é porque a pessoa vota em A ou vota em B, que ela é uma pessoa ruim, uma pessoa maravilhosa, entendeu? Realmente. A gente teve o prazer de conversar com uma pessoa maravilhosa ontem, que é Bolsonaro, sabe? Que não é uma coisa que a gente aceita bem, sabe? Sim. Mas não, era uma pessoa maravilhosa. Ele só por conta das vertentes da criação dele, do que ele acredita como certo, vota na outra pessoa. Entende? Tudo bem que ele às vezes não enxerga algumas coisas ou outras que, né? Mas ele não Mas é uma não chega a ser pessoa... aquela pessoa extremista. Não, né? extremista. De forma Ele não- alguma, de verdade. De forma alguma. Tanto que a gente falou, a gente aqui, nós votamos em Lula, aí ele falou, voto em Bolsonaro. Aí ele ficou assim, falou, não, relaxa. Ele falou assim, a gente nem tá falando disso. Eu falei, não, tipo, tudo Devia bem. sim. Tá Tudo tranquilo, bem, né? Tranquilo, você respeitando tudo o rolê. Eu acho que pelo foi contrário, né? muito bom. Deveria estar conversando Exatamente. sim pra gente entender o seu ponto de por que você vota em Bolsonaro, pra você entender o nosso ponto de por que a gente Isso. vota em Lula, e aí a gente... Mas o problema Segue. também, que eu acho, é que como a gente está vivendo justamente nessa era dessa informação exagerada, tem um conceito na academia, assim, nas universidades, que eles chamam de pós-verdade. Vocês já ouviram falar disso? A gente está vivendo no mundo da pós-verdade. Depois dá uma pesquisada sobre isso no Google. A pós-verdade é justamente esse excesso de informação está fazendo com que a gente viva em realidades completamente diferentes. Então, assim, o mundo do bolsonarista, de acordo com as informações que ele recebe, é completamente diferente do mundo do lulista e das informações que ele recebe. Então, você não consegue ter o mínimo de base para a gente partir
de um ponto para começar a discutir. Porque se eu disser, sei lá, que saiu o dado da ONU que a fome voltou, aí o cara vai dizer, mas a ONU é esquerdista, não sei. Aí então, assim, você não tem nenhuma base que você consiga firmar um primeiro ponto para você conseguir partir para uma discussão. E eu acho que a gente está com essa grande dificuldade, assim. Sim. A gente não consegue sequer mais firmar bases mínimas de diálogo, que eu acho que até pouco tempo atrás, eu acho que a rede social tem esse aspecto muito negativo, assim, de que como que a gente vai lidar com isso, sabe? Porque para lidar com isso vai ter que provavelmente caminhar para um sentido de restrição de alguns comportamentos, só que aí você já tem imediatamente aquela resposta, tá querendo censurar a opinião, não sei o que e tal, então olha a dificuldade que você tem de lidar com esse tipo de coisa, né? E eu já vi, em alguns casos, eles, entre aspas, forçarem uma censura, falar uma coisa absurda, colocar o nome de uma pessoa que você não pode simplesmente falar que ele fez, não pode, sabe? De um juiz federal, de juiz federal, falar, aconteceu isso. Você, claro, você vai tomar uma pena, né? E aí depois você vai a público pra dizer que tá sendo censurado, né? Cara, como isso? Não tem sentido. Eu vi um meme genial, que o cara tá de bicicleta, vocês viram esse? Tem uns 2 dias que tá rolando na internet. O cara tá de bike, aí ele coloca um cano dentro da própria bike e ele mesmo cai. Aí seria tipo assim, ele criando a fake news e depois reclamando que, estão me censurando. É mais ou menos a mesma coisa. Mas é isso. Poxa, o momento atual da nossa política é complicado. E aí, mais uma vez, voltando para essa ideia nossa de podcast, assim, é que as pessoas também estão muito pouco dispostas a ouvir o outro lado. Então, sei lá, se a pessoa, de repente, percebe que o Pode Tatuar, as pessoas que estão ali têm uma ideologia mais à esquerda, fala, nunca mais eu vejo esse negócio, não quero mais ver isso não, vou ver o Globo Lixo. Globo Lixo e tal, a Globo comprou o Pode Tatuar, provavelmente. Por favor. A gente compra. Só tem umas ressalvas só, mas compra a gente. Eu até contei, acho que pra Anal, não lembro se contei pra Neila, no dia do primeiro turno, eu tava na fila, tinha um cara atrás de mim, atrás dele chegou uma mulher, né, com um número escrito na mão, a cola dela, virou pro cara atrás e fez assim, meu filho, que número é esse aqui? Não é do PT não, né? E aí eu parei e fiquei, cara, a mulher não sabe qual número é aquele, ela não consegue ler aquele número, mas ela não vai votar no PT porque, disseram que o PT fez isso, isso e isso, mas o PT fez aquilo. Que aí a gente já cai até no antipetismo que foi criado pelas mídias. Eu tô aqui, né? Posso estar falando e o pior, ela vai colocar Bolsonaro no poder e a primeira pessoa a ser cortada é ela. Porque não é esse tipo de gente que ele quer. É isso, é um desafio, velho. Eu tô realmente preocupado. Tem uma frase que o youtuber falou de esquerda, né? Que ele é de esquerda, que ele falou o seguinte: quando o Bolsonaro ganhou a primeira eleição, vocês aí que estão comemorando, até essa água bater na minha bunda, Foi o Cauê? vocês já morreram afogados, tá ligado? Até essa problemática que ele vai criar bater em mim, vocês já morreram afogados, vocês já foram já, sabe? Que, poxa, o pobre, acho que compõe 98% da população brasileira. Acho que é 99%, né? Não, depende, assim, se a gente tem que saber qual é a faixa que está sendo considerada, mas a gente pode considerar aí com facilidade que pelo menos 100 milhões de pessoas estão aí vivendo com menos de um salário mínimo de renda per capita. Isso é metade, né? Quando eu digo população, eu coloco o pobre premium no rolê que é de 5 a 10 mil pra baixo, sabe? Aí você já pegou praticamente todo mundo. Porque 5 a 10 mil pra baixo você ainda sofre pelo aumento do preço da gasolina, dos alimentos, tipo, dependendo do quanto você tiver. Bilionários no Brasil hoje é 0,2%. Milionários, 0,1%. Poxa, então compõe uma faixa muito grande que é as pessoas que sofrem com todo esse rolê que acontece, sabe? De aumento de preço. Eu lembrei de um negócio. É muito foda. E eles que elegem, entendeu? Por falta de informação, muitas vezes, de se achar que tá numa classe social que às vezes não comporta eles. Entende? Que até renega eles. E eles procuram de tudo pra defender, né? Tipo, como que você vai votar nesse cara com a gasolina R$9? Não, mas a gasolina tá R$9 porque tá tendo guerra não sei onde. Porque a Petrobras foi quebrada lá atrás. Porque Lula não fez as refinarias que ele falou que ia fazer. Cara... isso, mais uma vez, o lance da pós-verdade. Você não consegue firmar bases mínimas para poder chegar em alguma conclusão. Ou nessa questão de pobre premium, tipo,
eu sou contra a taxação de grandes fortunas. Não é você que ganha 10 mil reais por mês, não, meu amor, minha vida. Nem você que ganha 50, nem você que ganha 100. Não é você, cara. Lírio do campo. Hoje é alecrim dourado que nasceu no campo. Se achando semeado. rico. Hoje eu tenho a consciência de, tipo assim, eu sei lá, tô numa empresa, eu tenho contato com o dono dessa empresa, ele é o dono da empresa, ele não é rico. Sabe? Ele não é o cara rico que a gente tá falando. E é um cara que pô, trabalha com a aviação executiva, tá ligado? É um pessoal que ele está imerso no meio da gente que não é rico. Tá ligado? Rico é quem tá aqui e fala, vou pra Miami. E vai pra Miami, tá ligado? Não tem esse negócio. Então... Aliás, ele vai em um dos apartamentos que ele tem em Miami. Exato, no seu jatinho particular, tá ligado? Com o seu, eu falo motorista, com o seu piloto de avião, com o seu motorista que vai até o aeroporto, vai chegar no seu piloto. No seu hangar, no seu... Exatamente, então o lírio do campo que alecrim dourado que nasceu no campo sem semeado, não é você que vai sofrer com grandes taxações. É isso. Mas eu acho que tem um aspecto positivo diante disso tudo, pelo menos um, é o fato das pessoas estarem pelo menos tentando debater política um pouco mais. Sim. Não sei se estão caminhando pro lado certo, estão conseguindo fazer isso de uma forma efetiva, mas isso tem acontecido. Né? As pessoas nunca falaram tanto de política, né? Sim. Bem ou mal, né? Bem ou mal. Então fala. Poxa, o rapaz bolsonarista que a gente conversou ontem, ele falou que tem uma mãe ferrenha bolsonarista, que nunca prestou atenção, mas de 4 anos pra cá ela sabe o nome de todos os juízes federais. Essa história toda começou, eu não sei se vocês... não sei quantos anos vocês estão hoje. Quantos anos vocês estão hoje? 20. Eu sou o mais velho, 26. 26, 20. 20 também. Então, talvez vocês não se lembrem com clareza, mas assim, em 2013 teve aquelas grandes manifestações no Brasil, que todo mundo foi para as ruas por causa dos 20 centavos da passagem. Sim. Eu acho que Pode ali... 20 centavos, hein? Pode hoje... 20 centavos. Hoje... Pode aumentar aí a roda, que ninguém vai falar nada. Não, Pois é culpa do governador. E aí eu lembro que começou ali, mas se você pegar e prestar atenção, 2013 também é quando o Instagram surge ali com um pouco mais de força, o Facebook também está dando aquele embalo, então assim, há uma concomitância nos acontecimentos políticos do Brasil e do mundo, junto com essa força dessas redes sociais. Eu acho que a gente vai ter um grande desafio, os Estados Unidos estão enfrentando esse mesmo desafio lá, né, com toda a dificuldade que enfrentou na última eleição deles, e estão até punindo várias pessoas com fake news lá, com condenações. É capaz de a gente passar pela mesma coisa. Inclusive, por exemplo, se o Lula ganhar, vai rolar mesmo BO, que vai falar urna fraudada. A gente que ganhou. Pois Tem medo. Cara, eu acho assustador, assim, tipo, bolsonaristas que, depois do primeiro turno, que Lula venceu com 7 milhões de votos a mais, sabe? Pau. E tem bolsonarista que defende que não, Bolsonaro vai ganhar. E eu me assusto, sabe? Eu já vi, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu já vi uma retórica falando que eles estavam fraudando a contagem e que foi um general lá armado e falou, você vai parar com esse negócio, não vai ter... Falei, gente, isso. O que é isso que você está me contando, na moral? Você tirou de que... De que livro? É o que Lula falou agora no Flow, né? Ele falou, cara, é que hoje tu chega numa pessoa e fala que vaca voa, aquela pessoa vai parar e ficar 2 horas olhando pro céu esperando passar uma vaca voando, sabe? A gente chegou nesse nível de informação. Tem aquele Não Olhe Para Cima, aquele filme, né? Eu ainda não assisti. Sim. Cara, aquele filme é maravilhoso. Tem que assistir. Tem que assistir. Tem Tá na Netflix. Netflix. Vamos ver. Muito Eu amei bom. muito, só que assim, é agonia do começo ao fim. Porque Porque a galera adoro os cientistas estão avisando que tá vindo o bagulho. Não Você olhe pra assistiu? cima, assisti. Eu já achei que era... Meteoro. Não, tipo, agonia do começo ao fim. Do começo ao fim. Cara, é muito bom. E é mais ou menos o que a gente tá vivendo ali hoje, eu acho, né? Essa dificuldade que a gente tá tendo de se comunicar mesmo. As pessoas, esse excesso de informação, esse excesso de pessoas produzindo conteúdo é muito, muito complicado, né? Assim, eu tive uma discussão no grupo que eu participo recentemente, assim, também, e aí me perguntaram, eu falei, olha, como advogado eu posso dizer que isso aí não faz muito sentido e tal. Aí na sequência alguém surgiu com alguma blogueira do direito dessas, tipo assim, a mulher tinha começado ali o curso do direito e tal, e ela tava toda maquiada, assim, no segundo semestre, fazendo direito online. E aí dando o parecer dela, assim, ao contrário do que eu tava dizendo, ele, não, mas olha aí, ó,
ela tá dizendo que não tem nada a ver com o que você tá falando e tal. Aí você fala, então tá bom. Tá cara. bom, Então, obrigado. então tá tudo certo. Inclusive, Então, beleza. direito, estudantes de direito são os mais bem vestidos da universidade, tá ligado? Eu falei, meu Deus, do céu, modelo ali, não, é só estudante de direito. E, pra quem não entendeu, no Olho pra Cima, conta a história de um meteoro que vai cair na Terra e o meteoro é o Bolsonaro. A gente tá avisando e ninguém acredita. Exatamente, depois não reclama. Aí ele cai e todo mundo morre. E as únicas pessoas que ficam vivas são os bilionários. Olha só. E saem do planeta. Exatamente. É isso aí. E o pior que hoje em dia a gente vê exploração espacial que é mais ou menos isso, vai foder com esse planeta vai pro outro. Quem que vai pro outro planeta? Exato. Não é você, líder do Não grupo. é. Não é você, não é você, meu amor. Cara, o Jeff Bezos fez um passeio espacial lá, ele ficou 10 minutos, foi 10 minutos, nem ficou, né? Ele ficou acho que 3 minutos em gravidade zero, custou 200 milhões de dólares. Um passeio de 10 minutos. É um absurdo, mas se eu tivesse, eu ia 2 vezes. Não, e eu aí- não tenho essa coragem. E ele falou que isso era pra abrir portas pra que mais pessoas pudessem fazer o mesmo. Aqueles outros 9, né, que tá na lista dos 10 mais ricos do mundo. Porque... Só pra ele, porque pra gente mesmo, coitado. Caramba, e o que vocês estão pensando pro Pode Tatuar, assim, de planos de futuro, assim? O que vocês estão planejando? De tudo um estratégia? pouco e Dominar muito o mundo. mais. É tipo o Pink, tá ligado? Do Pink Cérebro. O que a gente vai fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Cara, eu acho que os próximos passos mais palpáveis é melhorar o nosso setup. Sabe que a gente sofre muito por conta disso. Nos foi muito útil, né? Uhum. Só que sabe quando a gente tá ampliando tanto que o equipamento não acompanha? É mais ou menos isso. Hoje, a maior necessidade do Pode Tatuar é um computador que aguente rodar uma live em HD, tá ligado? Em 1080. Hoje a gente roda em 720. 720p. Neila falou um pois é com uma tristeza, né? É Calma, porque, calma, Lina, é calma. porque quando você já tá acostumado com o bom, tá ligado? Aí vai sair. O que foi? Qual foi? É que hoje em dia a gente tem um Mac, né? Que coitado, um Mac triste de 10 anos atrás. Aquele bom e velho resto de rico. Tá cansado, aquele ele tá cansado, entendeu? Tem Mas que aposentar. nos foi muito útil. Agradeço demais, né? Por ele ter aparecido, que ele foi adquirido pro podcast. Uhum. Agradeço demais a Apple, que fez ele lá em 2012. Muito obrigado, Apple. A pessoa que me vendeu não é uma pessoa tão legal, mas tá tudo bem. E aí eu fico feliz que, tipo, pô, né, um negócio de 10 anos atrás e ainda aguenta, sabe, Ainda fazer aguenta, as coisas, tá tá bom. lá cansado, mas faz. Mas o ponto pra mim também é, tipo assim, a gente quer aumentar a qualidade, quer tirar esse peso todo, porque tem as coisas pessoais do anal também, sabe? Tipo, ele usa pro trabalho dele, pra Claro. guardar as coisas dele, ainda tem a live, ter um PC só pra live vai ser um adianto muito grande, Sim, sabe? e respondendo mais a sua pergunta, eu digo que isso que eu vou falar acho que vai beneficiar todos nós no Pode Tatuar, que o Pode Tatuar, o podcast, a princípio, a primeira missão dele é marketing para o meu trabalho, sabe? É mais para o meu trabalho, aumentar a demanda, ao tempo de aumentar a demanda, ter a necessidade de contratar o tatuador, sabe? Ampliar o estúdio no momento que vai comportar um estúdio de podcast que vai acontecer durante toda a movimentação do estúdio lá atrás, sabe? E que comporte os outros tatuadores, aonde que a receita do Pode Tatuar já vai, entre grandes aspas, se unir com a receita do estúdio Da e que tatuagem. cresça ainda mais, sabe? Que vire, falando assim como um megalomaníaco, que vire uma franquia, Uhum. sabe? Porque hoje em dia é a coisa mais comum, grandes empresários estarem apostando no mundo da tatuagem. Uhum. Que vire uma marca de material, porque hoje em dia com o advento da China, né, que tudo hoje em dia vem da China, tudo vem da China, tudo vem da China. Não é só vacina, não. Tudo. Vou parar de usar coisa da China, ficar pelado. Tá pelado, nem a China você vai comprar mais. Ele vai embora voando. Até carro, né, a Sherry, enfim. É isso, é muito megalomaníaco os planos são muito megalomaníacos, mas ainda pautado em coisas reais, sabe? Entendendo que cada passo é importante pra gente chegar. Hoje a gente quer ir pra São Paulo pra gravar uns episódios lá, porque existem pessoas muito legais, de números muito legais, de A gente engajamento muito legal. já tem contato com alguns Sim. influenciadores de lá, assim, bem grandes, bem conhecidos. Ah, que legal. Que estão dá pra gente interessados. fazer. Sim, Eu acho que o que tá faltando É dinheiro. é dinheiro. A gente pensou em vender o carro pra poder comprar as coisas, só que Só a que gente ninguém lembrou que ninguém tem carro, Quem tem um entendeu? carro, então
pois é, tá vendo? Tá faltando a gente botar um pezinho em São Paulo também, que é onde acontece tudo. Eu Sim. quero. Eu tô muito ansiosa para as coisas acontecerem, porque realmente o que falta é a grana. Né? Porque É é o isso. que gira De investimento. o mundo, sabe? É o que gira o mundo. E é difícil isso, né? Porque Porto Seguro é muito afastado, né? Assim, Isso, querendo ou não, daquele polo. eixo tem Rio-São limitações, Paulo. Né? ele tem as suas limitações, mas Porto Seguro é uma cidade turística, entendeu? É possível demais criar parcerias com restaurantes, com hotéis, pra gente receber essas pessoas, porque, poxa, vai ganhar uma tatuagem, vai dar um passeio em Porto Seguro e vai participar de um podcast, porra. É. Quem não E quer ganhar isso? uma tatuagem. Eu falei isso, não falei? Ah, falou? Falei, Então, desculpa, tá bom. não tenho certeza. Então, poxa, são coisas bem legais, bem reais, mas acho que a gente também tem que criar uma experiência com tudo isso para ver se é palpável, A gente- se é possível, ou então desculpa, se é melhor a gente ir até lá, gravar uns episódios e voltar, qual é o mais viável, qual financeiramente, entende? Então, hoje em dia, a outra missão também é monetizar as redes sociais, né? Porque pra gente Sim. ter um pouco de receita entrando, pra Que só tem reinvestir saindo. só tem saída. Quem chora aqui sou eu. Você falou em registro de marca, eu tenho até uma história engraçada, que eu comecei a fazer o registro de marca, paguei a advogada pra fazer, se soubesse, eu tinha pedido pra você. Não, e dá até pra fazer fácil sozinho também, nem precisava ter contratado ninguém, custa mas, R$200 e faz sozinho. Cada vez mais piorando. Piorando. E, não, aí chegou um pessoal que trabalha com isso, um escritório que trabalha com isso, falou, a gente faz pra você. Eu falei, pô, você poderia ter falado horas antes de eu mandar o dinheiro pra outro pessoal, tá ligado? Porque eu tô devendo, tô pagando aí agora, dividindo 12 vezes. Acontece. Não, Acontece, aqui tá eu tudo fiz lá. também, eu registrei o Genipapo e registrei esse Genipapo com G, que eu falei, não, eu quero com G porque eu acho que faz todo sentido. Inclusive a música de Caetano é o Genipapo de Caetano, o Genipapo Absoluto, que ele tem uma música que chama Genipapo Absoluto, é com G também. Então, apesar de hoje a grafia ser com J, eu falei, não, eu vou botar com G, que pra mim faz mais Quando eu sentido. pesquiso, eu procuro o J. Não, Aí falou, é com G. eu tava conversando com a Ana esses dias, né? Aí ele fez... Cara, no começo eu não entendia, tipo... Por que o nome de uma fruta, sabe? Tipo, nossa... Aí ele fez... Genipapo. Nossa! Muito bom. E legal, né, assim, É muito legal. esse processo de você descobrir o nome que você vai usar é Sim, muito sim. massa, né? Poxa, demais. Fiquei eu e minha namorada assim, a gente ficou um tempão, velho. A gente, não, isso não, vamos pensar e tal. A gente talvez a gente pensou até, a gente queria que fosse alguma coisa muito regional, né? Uhum. Porque a intenção é de falar de coisas locais aqui. Eu não tenho a pretensão de ir para São Paulo com o podcast. Então, eu falei assim, pô, eu quero que seja alguma coisa local. E aí, a gente ficou nessa, ela deu umas sugestões, eu dei outras, e a gente ficou nesse debate e tal. Só que aí eu tava trabalhando até, fui fiscalizar a obra da ponte do Rio dos Frades. Aí quando eu cheguei na obra, assim, tinha um pé de genipapo do lado da ponte. Aí o cara perguntou, falou, pô, que fruta é essa aí e tal? Eu falei, isso aí é genipapo. Aí quando eu terminei de falar, eu falei, pô, genial, velho. Achei o que eu queria, né? Tem uma história que acho que Genial. seria muito sacanagem se eu não contasse, que o nome Pode Tatuar não vem de mim. Você tem ideia, há muito tempo atrás, já falando sobre o podcast, antes da pandemia, eu tava com um brother assim, eu, uma ex-namorada minha e um amigo. Aí eu falei, cara, eu preciso pensar no nome pro podcast. Eu já passado em TatuCast, mas quando eu fui pesquisar já existia o TatuCast, que é um podcast sobre tatuagem. Só que não tatuou. Não tatuou ao vivo. Aí eu falei, cara, aí ele, bota Pode Tatuar. Aí eu falei, no primeiro momento, não, nome besta, nome ruim. Aí dois segundos, eu falei, porra, que nome do caralho. Nossa, rápida mudança de expressão. O nome dele, eu vou dar os créditos, o nome dele é Salomão. Muito obrigado, Salomão, pelo nome, foi você que batizou. Mesmo você sendo mentira, não brincando, você é gente boa. Então eu agradeço a ele e dar o crédito de quem deu esse nome. Mas aí a forma de escrever foi minha, que é o pod de podcast, tatu, que é tatuagem em inglês, e ar de no ar, né? Que tem nas rádios, né? A gente juntou tudo isso aí e não pode tatuar. Esse menino é um gênio. E você, Nelinha, quais são os seus objetivos aí, além do Pode Tatuar? Além de ficar milionária do meu Cara, tipo assim, agora eu tô aprendendo e tô com essa sede de ser o marketing mesmo e de fazer essas conexões. Pô, eu converso com o Aaron,
sobre roteiro de reels para tal empresa. Eu nem conversei com a empresa ainda, já tenho ideia de como vai ser a propaganda, de como é o roteiro, de quem que vai atuar, sabe? Tipo assim, de várias empresas, inclusive, daqui. Que eu fico pensando, se essa empresa não aceitar, eles são burros, porque a gente tá com um negócio muito massa. Desculpa aí, mas... Inclusive, Lavô, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente, Entre em contato com a gente, que a gente tem um... A Qual gente que é o tem... Lavô? Lavô é da Lavanderia. 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 Só fala com a gente, que a gente tem umas ideias tão legais. Poxa, demais. Um dia conversando, foi... Conversando e eu falando, cara, tem fazer um Tem- roteiro. Eu acho que tem pelo menos umas 3 publis já roteirizadas. Não, sabe? roteirizado. E a gente nem tem contato com as empresas ainda. É. Tô fazendo Media Kit direitinho. Quero me reunir pessoalmente com a galera do marketing das empresas ou com os donos, sabe? Pra conversar direito. Ai, quero isso. É isso, é trabalhar, enxergar o Pode Tatuar como empresa e Sim. o potencial que ela tem, entende? De atingir todos nós aqui com nossos âmbitos pessoais também. O que me preocupa é a visão das outras empresas, sabe? Tipo, de Uhum. olhar Isso. e reconhecer os números, sabe? As As métricas. expressões que a gente tem. Porque aqui eu sinto uma falta de visão. Pra caramba. Eu sinto a falta de visão e isso me preocupa. Porque a gente tem tanta ideia boa e às vezes a pessoa não enxerga aquela ideia boa pra caramba, sabe? Inclusive, vamos fazer uma conversa aí, quem sabe uma collab, Genipapo pode tatuar, né? Poxa, a gente com poderia certeza. pensar em alguma coisa. Acho que isso Vem aí... aqui, tá todo convidado dele. a gente usa esse espaço, né? Ué, com certeza, tá super à disposição, Ai. isso aí não tenha dúvida. E os equipamentos também, a gente pode pensar realmente em, quem sabe, eu enfrento tanta dificuldade com a questão da comunicação, dá pra Sim, gente sim, pensar em sim. alguma Com coisa. certeza. Você trouxe essa cola pra gente levar os equipamentos. E você, diretor? Eu trouxe a pochete, dá pra botar tudo. Pelo menos uma câmera A câmera leva. cabe, a câmera cabe. Aí, pronto. Cara, eu sempre tive meu sonho, assim, do audiovisual, tanto que eu e mais alguns amigos, a gente teve uma ideia um tempo atrás de abrir uma produtora audiovisual. A gente Legal. chegou a fazer um nome, fazer uma logo e tal, a gente tem um perfil no Instagram. E depois teve alguns problemas, pandemia, os 3 pegaram Covid, foi Caramba. todo um rolê, então, assim, dificultou. Mas eu acho que meu sonho é fazer disso a minha vida, audiovisual. E aí, Seja lá no Pode Tatuar, ali atrás, mexendo nas câmeras, seja a gente abrir uma produtora Pode Tatuar. Que é uma E produtora no produzir. papel. Entende? Sim. E produzir para terceiros. Sim. Mas E aí, englobando qualquer tipo de produção, assim, curta-metragem, filme, qualquer coisa assim. hoje eu trabalho muito com videoclipe e vídeos para empresas, para Instagram, né? Legal. Para social media. Mas qualquer coisa. Inclusive, você fez o clipe do André Lima e Rafael. André Lima e agora. Rafael, os Pô, últimos menino clipes que saíram agora, demais. da resenha do André Lima e Rafael. Eu vou dar uma olhada então depois no material. Inclusive, você falou dos projetos, até produtora tem como a gente fazer, sabe? Tipo assim, como eu disse, eu quero que todos aqui tenham futuros brilhantes e que o podcast seja uma ponte para isso, sabe? Um dia o Ian ele pode virar chefe desse setor, sabe? Ter uma pessoa que substitui ele como diretor no Pode Tatuar e ele ficar só com o projeto da produtora, que é possível, a gente tem equipamento, sabe? A gente, não todo, não completo, óbvio, mas com a ampliação do projeto, equipamentos serão necessários e é mesmo equipamentos de uma produtora, sabe? Sim. Então isso lógico. tudo é possível, basta a gente trabalhar, né, e ver da melhor forma possível que isso aconteça de verdade, sabe, com o pé no chão. E lá no Pode Tatuar, eu acho que todo mundo ali tem mais ou menos tem conhecimento sobre o que todo mundo ali tem conhecimento, sabe? Tirando a tatuagem, né, que é algo tipo mais de anal ali, mas tipo, a Neila sabe mexer com audiovisual, o Aaron mexe com audiovisual maravilhosamente bem, a Nau gosta de audiovisual, a gente direto senta e conversa, essa câmera aqui, pô, e essa lente, acho que essa lente aqui seria legal pra colocar lá. Eu sou entusiasta. Neila com o teatro, o Aaron Também fazer com o teatro, minha namorada faz teatro, sabe? Legal. Minha mãe que veio aqui, ela é desse mundo de dança, de se expressar. Beijo pra sua então- mãe também, pro Gabriel também, galera. Gente boa pra caramba. Eles também foram lá no Pode isso. Tatuar. E Fizeram inclusive tatuagem no estamos rosto. estamos gravando na Semana da Lambada, né? É verdade. Hoje, dia 22 de outubro, o dia que a gente tá filmando, isso aqui é o dia da lambada. Dia Mundial da Lambada, olha só. Essa música vai ficar na cabeça do pessoal Exatamente. eternamente Resto agora. da vida. Que massa, que legal, velho. Legal demais. E eu queria que vocês falassem, assim, dessem também um recado dessa importância
do jovem com essa participação, porque eu acho que vocês têm uma importância também nessa formação da opinião mesmo, sabe? Eu acho que isso é muito interessante vocês falarem, porque tem sido um desafio, e eu acho que esse desafio ele está complexo. Eu tenho visto muitos jovens influenciados, principalmente por conta dessa onda bolsonarista, assim, tal, casa da direita, não sei o que, tal, lá no, né, Brasil paralelo. E aí tem uma galera de jovens reunidos, assim, agrupados em torno de objetivos específicos e comuns, e que eu acho que os demais estão mais fragmentados, né? As pessoas estão... E aí eu acho que o Pode Tatuar é um dos exemplos que pode servir como um canal mesmo de comunicação e de união nesse tipo de iniciativa, né? Eu acredito que a primeira, para o pessoal que já está infectado pelo bolsonarismo, a primeira dica que eu posso dar, sem querer combater de frente, porque acho que quando você tem um conflito, acaba que ninguém sai ganhando, né? Questione. Questione. Poxa, o pessoal, eu vi um vídeo, eu tenho amigos bolsonaristas que falam, pô, você é meu amigo, independente do seu aparato, sabe? Apesar que às vezes acaba tendo uma faísca ali. Mas, tipo assim, teve X pessoas com Lula, aí aparece um monte de celular num quarto muito escuro, estranho, com a bandeira do Lula, Che Guevara, sei lá de quanto, aí é bem precário, aí do lado a parada da bandeira cai e fala, você não acha que é muito... Não tá muito... roteirizado, não é roteirizado a palavra, mas... Não é... improvisado, assim, negócio meio que você fala, Muito montado. Isso, montado, e além de montado, não é muito... Tá fugindo a palavra, mas não é no momento certo, na hora certa, com uma imagem dessa aparece, sabe? É muito cômodo, né? É muito cômodo, não é muito cômodo uma coisa dessa... Que coincidência. Que coincidência, exatamente, essas palavras. Fala, poxa, será mesmo que uma coisa dessa apareceria nesse momento para reafirmar um preconceito que eu tenho, alguma coisa ruim que eu tenho do outro candidato? Sabe? Falar, que Lula ele vai censurar tal coisa. Porra, será que vai mesmo? As pessoas não se questionam. Lula vai fechar as igrejas. Poxa... Será que ele falando, tem um trecho que eles cortaram falando que o Lula fala, o político tem que mentir, porra. Você acha mesmo que ele falaria esses 3 segundos aí, não é muito cômodo pra você? Não, questiona, fala, será mesmo? Será? E voltando naquele assunto, né, das mídias sociais, hoje é muito cômodo para a pessoa que passa o dia inteiro assistindo vídeos de 15 segundos, chega uma informação para ela, ela não quer saber de ir pesquisar para ver se aquilo é verdade, ela vai acreditar naquilo ali que apareceu. Ou até mesmo ler uma matéria, né, que às vezes só a gente só vê, eu digo, me colocando, a gente só vê só a manchete, não abre a matéria, não lê, não fala, será que é? Ver o canal que tá vinculado também a essa matéria, ser um canal com credibilidade, porque isto não funciona, tal não funciona, mas sei lá, o Brasil Questionador, botei um nome aleatório, se tiver, me perdoa. Brasil Questionador tá certo. Poxa. Eu tava no Google esses dias e apareceu assim, tipo, que nova pesquisa sai e tal, e Bolsonaro ultrapassou Lula e não sei o que, né? E eu fiz, cara, nas últimas pesquisas, Lula com 52% e Bolsonaro com 43%. Do nada ele passou. E aí eu entrei, era tipo assim, jornalzinho 1, 2, 3, sabe? Fiquei, cara, e o pior é que a pessoa lê aquilo ali e acredita, ela não quer saber de onde veio. Não quer. Não, é isso. Eu vi um meme também, que na verdade pra nós é um meme, mas vinha como informação verídica, aí do lado tinha fonte. IBGE, não sei o que e tal. Aí você fala, tá, beleza, você jogou um nome aí, mas não tem um link, não tem nenhum lugar que você vai clicar. Eu posso olhar e falar realmente. Pô, isso aqui é... O pessoal até brinca, uma notícia, sabe, escatológica do Lula, do Bolsonaro é verdade, do Lula falando, aí tá lá, o pessoal comentando fontes, vozes da minha cabeça. Isso aí. Fonte, Arial 12. Fonte dos desejos. Nessa era do TikTok tá tudo muito difícil. Lidar com informação na era TikTok tá muito, muito difícil. Porque até pra questionar, mesmo que você vai ver um negócio que vai ficar na sua cabeça que Lula desviou 18 trilhões de reais. Aí você passa, você não vai pesquisar, mas você tem esse dado na cabeça. Mas eu li em um artigo. Eu vi gente falando que o PT roubou 1 trilhão e 400 bilhões de reais. E, cara, esse é o PIB do Brasil, saca? Não faz o menor sentido. Onde é que tá esse dinheiro? Tá aí. Não, e outra,
um influenciador falou, se realmente esse ladrão todo, ok, existiu corrupção no PT, ok. Mas se o Lula fosse ladrão todo, cadê esse dinheiro, cara? Que ladrão merda não usufrui do dinheiro dele? Porra! Não, Eu é não quero difícil. ser esse ladrão, sabe? Pô, pelo menos roubar, eu quero comprar uma TV. Não, Cara, é isso. não A gente dá. tem um grande desafio e eu acho que vocês têm um papel importante Acho que o mesmo jovem tem um nisso, papel né? importante, que ele vai ditar o próximo passo, né? Vai. O jovem, ele tem que falar mais, eu acho. Tipo poxa- o João Guilherme, né? Esses dias que Se o posicionar pai contra- dele, Leonardo, né? filho do Tava lá do Leonardo, lado de Bolsonaro, enquanto ele tava ali no palanque dando aquela... E ele colocando lá que, cara, eu não entendo como meu pai, que é uma pessoa que eu sempre admirei tanto, amo demais, consegue ter essa ignorância e não sei o quê. Cara, o jovem, ele precisa se posicionar, ele precisa mostrar pra roda dele ali, tipo, que, não, mas tal coisa não é verdade. Isso aqui tem que mudar. Precisa. E os jovens, né? Nós jovens, se alguém fala que eu Nós, sou velho eu aqui, e a Neila. temos o advento da internet. Você pode compartilhar a sua informação verificada que você pode ter ido lá e falar, deixa eu ver se é verdade mesmo. Fazer uma costura com uma informação falsa. Olha, isso aqui, gente, aqui do lado não é assim assado, que assim acontece. As armas estão aí, sabe? As armas estão aí. Eles usam as armas para nos atacar e a gente pode também usar para se defender. Entende? Falou, não, Sim. gente, é assim, não tá certo. Porque dessa forma a gente vai conseguir quebrar esse bolsonarismo, né? Extinguir essa doença que assola a sociedade, que, poxa, às vezes são discursos que realmente dói de ver, de preconceito, de morte mesmo, sabe? É muito, Aham. muito foda, muito foda. É muito, sabe? Dói aqui dentro. E a gente consegue, tá nas nossas mãos, sabe? Tá nas nossas mãos, nas mãos dos jovens, entender que a política local também vai impactar muito mais a vida deles do que... Não, né? Não deixando de lado a outra, mas é isso. É entender que está nas nossas mãos, literalmente, no celular, a arma É isso aí. para informação. E que se amplie essa participação dos jovens. Eu falo isso sempre, assim, eu sou o vereador mais jovem eleito dos últimos 30 anos, pelo menos, em Porto Seguro. Só que eu fui eleito com 32 anos de idade, então assim, Nossa. podendo ser eleito com 18, 18, não é possível, precisa bater essa marca urgentemente, né? Porque isso demonstra claramente a falta de participação dos jovens na política. Tipo, E eu acho que a rede social tem um poder de romper barreiras, porque antigamente, para você conseguir acessar, você tinha que ter uma influência muito grande, ou né, gastar muito dinheiro numa campanha. Então, hoje em dia, uma campanha bem feita e o jovem tem essa capacidade, porque entende melhor a dinâmica das redes. Eu acho que é possível os jovens acessarem e entenderem dessa participação. Né? E você, até a sua eleição também foi... Você pegou um pouco dessa onda também da internet e tudo mais. Achei, Muito. Foi incrível. Inclusive, eu vou puxar um pouco uma sardinha pro seu lado, que foi uma das mais fantásticas em questão de repercussão. Foi. Que até hoje em dia Sim. repercute aquele vídeo. E quando eu vi, eu falei, nossa, que legal. E quando eu descobri que era da minha cidade, eu falei, porra, do caralho. Foi a gente comenta muito, assim, porque fizemos uma campanha super em conta, né, e acreditando muito nessa questão das redes. Vários fatores influenciaram, então, assim, o fato do Santinho ter virado meme daquela forma, a gente não esperava, né, eu dormi com 3 mil seguidores, acordei, eu tinha 15 mil, sei lá, foi um negócio assim, Nossa, no que Instagram, no Facebook atingiu 11 milhões de pessoas sem gastar nenhum real, né? Hoje, pra você impulsionar qualquer coisa, custa uma fortuna. Sim. Menos fale. Então, assim, a gente tem essa dificuldade, né? E quando a gente viu tudo acontecendo, foi muito claro para nós, assim, que quando foi chegando no dia da votação, a gente estava muito tranquilo, porque a gente falou, cara, fizemos uma campanha muito legal, sabe? Assim, com uma sensação de dever cumprido. Falar, se não der certo, beleza, tipo, porque a gente conseguiu. Tadeu estava junto nesse processo todo, acompanhou, viu, então assim, o tanto que a gente trabalhou, mas quando chegou no final, a gente meu aniversário foi no dia 14 e a votação foi no dia 15. Porque a votação foi em novembro. E eu lembro que a gente fez um bolão, assim, eu até acertei o bolão, foi o que cheguei mais perto, porque estava muito claro na minha cabeça, assim, que a gente ia fazer uma votação expressiva e que ia dar certo. Então, eu acho que hoje, a minha intenção, inclusive, está sendo essa, com o Câmara Jovem, que ele até teve a oportunidade lá no comecinho, a gente está tentando formar jovens para se interessarem mais pela política, para poder participarem mais, assim,
se inteirarem mais desses temas, porque a gente precisa renovar essa política, eu acho, sabe? E há um risco muito grande da gente, pessoas que defendem os mesmos ideais, têm os mesmos desejos, a gente precisa se organizar para ter essa representatividade, porque, digamos que pessoas que têm desejos diferentes dos nossos estão se organizando para isso. Exatamente. Entendeu? Então se organizando mesmo. É. Misericórdia. Exatamente. Então a gente precisa ir nessa linha. É isso, galera. Eu queria passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais Ai, ui. aqui do nosso papo. Calma, Um beijo pros meus pais. Pois é, que eu fiquei sabendo que só no nosso que você não usou o bordão clássico. Ai. Qual bordão, Nila? Alguma consideração final, Neila? Eu vou falar isso aqui, Vai. Alguma consideração final? pega no meu pau. Mais alguma Obrigado, coisa, Neila, gente? obrigado. Gente, eu queria agradecer demais. É o primeiro podcast que a gente participa, eu fiquei muito nervosinho, tá ligado? Mas é muito mais fácil estar do outro lado. Muito mais fácil estar do outro É lado. verdade. Então você viu, né? Queria agradecer ao Genipapo, agradecer a você, agradecer o brother que ficou ali nas câmeras. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder expor um pouco da nossa opinião de uma forma realmente eu e Neila, Yan, sabe? Porque ali a gente é uma brincadeira, às vezes a gente se perde um pouco na persona ali. E o Pode Tatuar, pode ter certeza que é o plano mais mirabolante que alguém pode ter, sabe? Agora é botar em prática, olhar como uma empresa mesmo, olhar para o norte e remar. Queria dar um oi, né, e agradecer demais a um amigo e sócio que não está aqui porque está sendo brilhante em outra cidade, que é o Aaron. Aaron, muito obrigado. Sem você, esse podcast não teria começado, não teria acontecido. E sem você, eu não estaria aqui. Muito obrigado, meu brother. Você merece todo mundo do mundo. Obrigado por Que- carregar o que pod nas bonitinho. costas. Porque sem a pós-produção não existe podcast, cara. A pós-produção, inclusive, é a coisa mais importante. Exatamente. E Muito que eu não obrigada. tenho, Aro. Vamos conversar sobre isso. Boa sorte, Aaron. Contratinho. Gente, muito obrigada que acompanhou até aqui. Não esquece de deixar o like, etc, etc, Se inscreve etc. aqui e assina o sininho. Muito obrigada a todas as pessoas que acreditam no Pode Tatuar. E espero que as nossas vontades se concretizem logo. Estou muito ansiosa para fazer coisas acontecerem com vocês. E agradecer pela amizade também que a gente está criando. Todo mundo aqui está se conhecendo. Estou conhecendo o Ian novamente, né? Que a gente cresceu e as coisas mudam. Foi. E agradecer, tô sendo muito grata por todas as conexões que a gente está conseguindo fazer, as pessoas que a gente está conhecendo. Que a gente tá alcançando. Tipo assim, Realmente. agora a menina saiu de casa. Agora tá vendo o mundo. E existem pessoas que vêm até mim, você é um menino do podcast, né? Vou fazer uma tatuagem contigo. Eu falei, então bem. Mas E é isso, é o primeiro passo, como eu disse, o primeiro passo É no marketing. É isso aí. Diretor. Bom, eu queria agradecer todos eles, né? O Aaron e o Anal que me trouxeram até aqui. Queria agradecer o Vinícius que me deu a oportunidade de aparecer aqui, porque normalmente eu não apareço, eu fico mais atrás ali. Não me incomodo, porque eu gosto de ficar ali atrás, porque, né? Deu ruim, não é Minha comigo. cara não tá ali. Mas muito bom, muito legal, muito interessante todo esse rolê, né? Do Genipapo, Pode Tatuar. Muito, muito bom. Que maravilha. E é isso. Acho que a gente tem a oportunidade de trocar experiências e trocar também público, né? As pessoas que Sim. conhecerem Sim, também, sim, né? sim. Mutuamente, que existem outros projetos acontecendo em Porto Seguro e Claro. para Porto Seguro, né? Eu acho que esse é um aspecto importante. Vou parafrasear o que Aaron disse, que não existe concorrência em quesito de podcast, porque se existem mais gente consumindo podcast, quer dizer que vai ter mais gente para todo mundo. Entende? Exatamente. Porque às vezes a pessoa não conhece, Exatamente. sabe? Então, Não, eu também acho que não faz sentido nenhum, e, inclusive, não é uma pessoa que eu admiro, que é o Monark, mas ele falou uma coisa uma vez, que ele disse que era uma das estratégias mais inteligentes, era essa Sim. troca entre podcasts, você chamar o pessoal de um podcast Eu para lembro participar na do seu e época- o contrário. Na época que começaram a aparecer canais, né, fazendo cortes do Flow e tal, que ele falava, né, eles dois, ele e o Igor falavam sobre
Ah, não, a gente libera sim, porque é interessante pra gente que a galera espalhe isso. É interessante. Então não tem por que a gente não tem por que a gente proibir esse tipo de coisa. É isso Inclusive, aí. quem quiser fazer canal de corte aí pro Pode Tatuar, É. estamos aceitando, vai ser Fica à incrível. vontade. Vai ser Por maravilhoso. Agora vai fecha, agradecer. a gente fecha aquele 80-20 aí, já foi. Maravilha. Gente, muito obrigado. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês Obrigada aqui. a você pelo convite. Agradecer a assistência indispensável do Tadeu. E para você que está aí nos assistindo, lembre-se que quem é ouvinte e telespectador aqui do Genipapo, ele tem desconto de 15% na aquisição da sua pizza na Powerpick. O cupom está aqui embaixo, na descrição. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de seguir nas redes sociais, @Genipapo Studio. Nós estamos também nas plataformas de áudio. Então você que vai fazer uma corridinha, que vai para algum lugar, gosta de estar ouvindo alguma coisa, você pode colocar o Genipapo em áudio, tanto no Spotify quanto na Apple Podcasts e na Anchor. Então segue a gente lá também, dá as estrelinhas e tudo isso mais que é necessário. Beleza? Gente, muito obrigado. Até o próximo domingo. Tamo junto. Tchau, Valeu. tchau. Muito obrigado.